A gente conversa agora com a professora Prisca Agustoni, que é supervisora dessa linha de pesquisa Criação Literária do Programa de Pós-Graduação em Letras e Estudos Literários. Professora, muito obrigado pela presença aqui no Ponto de Encontro. Conta pra gente, para começar, como que surgiu a ideia de abrir essa linha de pesquisa? Bem, essa linha de pesquisa, que é considerada nova ou inovadora dentro do panorama da pós-graduação no Brasil, especificamente dos estudos literários, ela surgiu a partir de uma demanda interna, ou de várias demandas internas. Por um lado, nós reparamos que havia uma série de colegas e professores e professoras do departamento, né, e do colegiado da pós, muito ativos no campo da produção literária e da tradução. A nossa linha trabalha com esse duplo foco, né? Tradução literária e criação literária. Por outro lado também, a gente percebeu, e acho que isso é de domínio público, né? Uma necessidade cada vez crescente por parte dos discentes e das discentes em encontrar um espaço dentro da Faculdade de Letras que fosse também de expressão de criação literária, né? O candidato passa por uma seleção, né? A nossa seleção costuma abrir geralmente no segundo semestre acadêmico, né? Setembro, outubro, novembro, abre o edital e aí os interessados, as interessadas se inscrevem e geralmente apresentam um projeto, tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Se for voltado para essa linha, o projeto tem que contemplar um projeto ou de tradução de determinado texto, ou também de tradução semiótica, ou seja, análise, por exemplo, de uma adaptação de um livro para cinema, vice-versa, ou outros possíveis suportes semióticos, né? Ou um processo criativo, um livro, a tentativa de criar um livro de poemas, uma peça de teatro, a tentativa de um diálogo entre um projeto que vai desembocar depois num romance, ou até na escrita ensaística, né? A gente queria também abrir a noção de que o que é criativo não é necessariamente em oposição ao ensaístico acadêmico. E estudantes de várias áreas, de quaisquer áreas do conhecimento, podem se candidatar? Sim, sem dúvida. É só consultar o edital. No edital, que geralmente é atualizado todos os anos, né? A gente não mantém o edital idêntico, até porque sempre tem coisas para serem aprimoradas, mas o edital é bem claro quanto à abrangência, né? A possibilidade de inscrição. Ela é bem aberta nesse sentido. É bastante comum que discentes que fizeram alguma disciplina isolada para conhecer a linha depois passam a tentar uma seleção. Mas isso em qualquer das três linhas do nosso PPG Estudos Literários acontece muito. A gente estava conversando antes da entrevista, né? Alguns projetos interessantes, inovadores também na sua avaliação, né? Fala pra gente sobre isso Sim, também. é muito interessante, porque quando a gente recebe os projetos para seleção de mestrado e doutorado, a gente, anonimamente, né, a gente não identifica o autor ou a autora do projeto, mas quando a gente vai avaliar, enfim, há projetos interessantíssimos. Por exemplo, a área de tradução, isso é uma coisa que eu queria comentar. O foco da tradução, ele já existe na graduação. Nós temos o bacharelado em tradução, né? Tem um número crescente de discentes que trabalham com literatura oriental, com literatura japonesa, mangás, anime, ou tradução de kanji, que são poesia oral coreana, para o português. Então, assim, há projetos muito interessantes que eu não conhecia. E na área de criação, nós temos visto realmente uma produção de qualidade muito alta de romances, coletânea de poemas, peças de teatro. Agora temos um colega que trabalha especificamente com teatro. O que eu acho fundamental é saber que existe um diálogo cada vez maior entre o que há dentro da universidade e o que existe fora. Ou melhor, há uma escuta cada vez maior do que é a exigência da sociedade, né, como um todo. E aqui penso especificamente no campo cultural da cidade e o que a universidade também vem fazendo para promover esse diálogo. E aproveitando, né, fazendo esse gancho de movimentar, de dialogar com a cena, você também é escritora, né, uma escritora premiada, agora está lançando uma nova obra, Quimera, um livro de poemas, em que você dá continuidade ao tema da sua obra anterior, O Gosto Amargo dos Metais, ganhou o prêmio Oceanos de Literatura, uma das principais premiações da língua portuguesa. Conta pra gente sobre esse novo trabalho, o que te inspirou e o que te leva a dar continuidade a esse tema dos desastres ambientais em Minas Gerais. Esse livro,
quimera nasce, eu vejo ele nascer de onde o outro terminava, né? O outro terminava com uma ponta de esperança, de possibilidade de reconstrução, e esse quimera nasce um pouco daí, quer dizer, ele começa com a perspectiva do olhar sobre o mundo vegetal, e principalmente colocar o sujeito, o eu no caso, mas o humano um pouquinho ao lado, dar 3 passinhos de lado e tentar fazer com que a poesia capte como essas outras formas de vida elas se expressam e ocupam a cena. Então é um pouco isso, assim, nesse livro eu trabalho a questão vegetal, na primeira etapa, a questão animal. Há uma parte do livro que eu gosto bastante, que é a voz de um taxidermista, que é um senhor que trabalha nos museus empalhando animais mortos. Então, assim, sorrio, mas assim, é meio macabro, né? Mas é porque ali é onde eu penso, como é que a gente lida com aquilo que a gente acha que ama muito, mas com a morte, que a gente ainda não conhece, mas lida com a morte do animal e tenta dar eternidade para aquilo, né? Então, me interessa muito esse pensamento, né? É uma pessoa que eu conheci, né? Um senhor que eu conheci no museu, e me fascina essa imagem. Depois eu trabalho um pouco com a questão fóssil, mineral, né? Há uma vida também que nos precede, né? Os fósseis me fascinam desde sempre, e acho que há muito conhecimento ali que a gente ainda não tem, né? E cada vez mais os paleontólogos descobrem determinadas questões sobre quem somos hoje, graças aos fósseis. E há uma última etapa que é ligada mais ao mundo das galáxias, o mundo sideral. Então, tento fazer um pouco uma viagem, assim, um pouco mais do macro para o micro. Ok, Prisca. E sobre, então, o programa de pós-graduação em letras, estudos literários, linha de pesquisa criação literária, quem tiver interesse tem que acompanhar o site do programa de pós-graduação, página do Instagram, não é isso? Exatamente. Ok, professora, muito obrigado. Obrigada a vocês. Boa sorte no novo trabalho, no novo projeto. Naísa, é com você. Eu fico por aqui. Para saber mais do que está rolando na UF, acesse o portal de notícias e as redes sociais da universidade. Te espero na semana que vem. Até lá!